E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio eu recebo teu abraço, subornando meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando, só assim somos amigos. Quantas vezes me dá raiva te querer, em concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer, falta coragem pra dizer nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem o errado, só o amor que por encanto aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes, e é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises, em outras bocas não consigo te esquecer. Assim que o dia sabe o sonho vai ficar na conversa, quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo e a tristeza vai passar.
que a gente tem no coração. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, com a intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, noite levanta a magia, quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa, quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo e a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo, o que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo e a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo, o que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo, o que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Yeah. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Não sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais, e desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio eu recebo teu abraço, subornando meu desejo tão antigo, e fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando, só assim somos amigos. Quantas vezes me dá raiva te querer, em concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer, falta coragem pra dizer nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados,
No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem o errado, só o amor que por encanto aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes, e é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises, em outras bocas não consigo te esquecer. Vai mesmo, eu não quero você mais, nunca mais. Tenha santa paciência, põe a mão na consciência, deixe-me viver em paz. Sai de vez do meu caminho, dê a outro seu carinho, me abandone por favor. Ah, que dor, você machucou meu peito, não tem mais o direito de mandar no meu amor. Leva meu samba, meu mensageiro, este recado para o meu amor primeiro. Vai dizer que ela é a razão dos meus anos. Não posso mais. Eu que pensava que podia esquecer, mas qualquer aumentou o meu sofrer. Falou mais alto no meu peito uma saudade, mas para o caso não há força de vontade. Aquele samba foi pra ver se comovia o seu coração, onde eu dizia: vem buscar o meu perdão. É onde eu dizia: vem buscar o meu perdão. Eu dizia: vem buscar o meu perdão. Eu dizia assim: vem buscar o meu Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar, e na rede nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu Deus, vou embora. Vou embora e não sei se vou voltar. E a saudade nas noites de frio, em meu peito vazio virá se alinhar. E a saudade mata a gente morena, a saudade é dor com gente morena. E a saudade mata a gente morena, a saudade é dor com gente. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho
fundo. Um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno que de tarde no silêncio espera a lua no terreiro, tendo cigarro por companheiro. Sem um aceno Bom dia! Juntos novamente, Rede Globo e você, para viver intensamente hoje, dia 23 de outubro, todo este universo de emoções. Dentro de instantes, telecurso 2º grau, com as aulas de História número 32 e Química número 47. 7 horas, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia Rio. 8 horas, Show da Xuxa. 13 horas, Globo Esporte. 13h10, Jornal Hoje. 13h35, Vale a Pena Ver de Novo, Sassaricando. 14h20, Sessão da Tarde com o filme Dama de Ouro. 16 horas, Mundial de Vôlei Masculino, Brasil e Cuba. 17h55, Barriga de Aluguel. 18h50, Mico Preto. 19h45, RJTV. 20 horas e 5 minutos, Jornal Nacional. 20h50, Rainha da Sucata. 21h50, Araponga. 22h55, Festival da Primavera, com o filme Num Dia Claro de Verão. 1h20, Jornal da Globo. E logo depois, Campeões de Bilheteria, com o filme As Gatinhas. ...1990, 25 anos da Rede Globo. Meu bem, meu mal. O limite entre o amor e o ódio. A nova novela das 8. Estreia próxima segunda. De 1900 a 1930, a produção cafeeira no Brasil cresceu sem cessar. Os cafeicultores plantavam e colhiam quantidades enormes de café. Em alguns momentos, nesse período, a oferta de café no mercado foi muito superior à sua procura. Ocorria uma grave crise de superprodução, o que levou os preços internacionais do café a sucessivas quedas. Mas, apesar dessa crise, os cafeicultores não paravam de produzir. Para impedir a desvalorização do café no mercado internacional, as oligarquias do café com leite decidiram empregar uma série de medidas econômicas. Essa política se concretizou a partir de 1906 com o Convênio de Taubaté. Nesse convênio ficou estabelecido, por exemplo, que o governo federal deveria comprar e armazenar os estoques dos produtores quando houvessem excedentes. Assim, a oferta do produto no mercado diminuía e seu preço subia artificialmente. Mas medidas como essa não resolviam o problema da superprodução. Serviam apenas para evitar os prejuízos e manter os lucros dos cafeicultores. Só que os prejuízos que os cafeicultores teriam eram transferidos para o governo federal e, consequentemente, para todo o país. Toda a população e todos os outros setores da economia brasileira eram prejudicados e colocados em segundo plano, para que os cafeicultores mantivessem seus lucros. Um exemplo disso. A compra de estoques excedentes de café pelo governo envolvia grandes somas de dinheiro. Para pagar os produtores, o governo federal emitia dinheiro constantemente, o que acelerava o processo inflacionário. Com isso, a população trabalhadora era a mais prejudicada, na medida em que o aumento do custo de vida era maior que o aumento de seus salários. Nesse mesmo período, principalmente no sul e no sudeste do país, as cidades cresciam muito em função da imigração e da atividade industrial. As atividades urbanas se diversificavam e formavam-se novos setores sociais, como o operariado e as classes médias. Essas populações urbanas, formadas em sua maioria por trabalhadores assalariados, eram muito atingidas pela alta do custo de vida.
Mas tanto as populações urbanas que cresciam como as novas classes sociais que se formavam não tinham acesso à vida política do país. O sistema político implantado e liderado pelas oligarquias era rígido e não previa a participação desses grupos. Além disso, praticamente não havia legislação trabalhista e os trabalhadores não possuíam o direito de organizar associações e sindicatos que defendessem seus interesses junto aos empregadores. A situação era ainda mais grave com relação ao trabalho industrial. Os operários trabalhavam de 14 a 18 horas por dia, sem descanso ou férias. Não havia qualquer proteção ou segurança contra acidentes de trabalho, nem assistência médica. Os salários eram muito baixos, não havia estabilidade no emprego e era muito comum a utilização do trabalho de mulheres e crianças por salários inferiores aos dos homens adultos. Apesar das proibições, o operariado brasileiro começou a se articular, organizando associações e partidos clandestinos como o Partido Comunista Brasileiro e o Bloco Operário Camponês. Além disso, os operários brasileiros fizeram diversas greves, comícios e concentrações públicas durante as décadas de 1910 e 1920. Os trabalhadores reivindicavam melhores condições de vida e trabalho, regulamentação do trabalho nas fábricas e aumento dos salários, entre outras coisas. Mas nessa época, os movimentos operários e populares eram vistos como caso de polícia e todos eles foram duramente reprimidos. A ação do operariado brasileiro era muito influenciada pelos movimentos operários europeus e pelas ideias socialistas. Isso acontecia principalmente por causa da grande quantidade de imigrantes que trabalhavam nas fábricas e que viviam nas cidades. Junto com seu trabalho, esses imigrantes haviam trazido da Europa toda uma tradição de organização sindical e de participação política que passou a ser aplicada aqui no Brasil. Mas enquanto alguns centros urbanos cresciam e suas populações se organizavam e manifestavam sua insatisfação frente ao governo federal, os habitantes da zona rural brasileira permaneciam isolados. A maioria da população brasileira vivia na zona rural. Essa população era constituída por uma grande quantidade de pequenos proprietários sem condições de produzir e de parceiros e assalariados sem terras e sem trabalho, que viviam numa situação de verdadeira miséria e num regime semelhante à escravidão. Toda essa população estava diretamente submetida ao comando e à autoridade dos coronéis oligarcas. A pobreza, o isolamento e a falta de alternativas de sobrevivência nas zonas rurais levou ao surgimento de inúmeros movimentos de rebeldia pelo interior do país. Alguns desses movimentos tinham caráter místico e religioso. Os seguidores das seitas que se formavam se agrupavam em torno de um beato ou conselheiro para pedir aos céus a realização de milagres e o perdão pelos pecados causadores das desgraças do mundo. Na cidade de Juazeiro, no Ceará, formou-se um movimento desse tipo em torno de um beato chamado Padre Cícero. Veja como um jornalista, em 1903, aconselhava o governo a lidar com esses revoltosos de Juazeiro. É preciso mandar proibir esses ajuntamentos que se estão fazendo agora pelos sertões abrasados e famintos. Faz muito mal, em tempo de miséria e anarquia, congregar, longe das vistas das autoridades, multidões embrutecidas e fanatizá-las com milagres de salvação e coisas da vida eterna. Na região do Contestado, entre os estados do Paraná e Santa Catarina, também se formou um grupo místico. E ao norte da Bahia, sob a liderança de outro beato, Antônio Conselheiro, formou-se um movimento que ficou conhecido como Canudos. Também como forma de rebeldia, formaram-se vários grupos de cangaceiros que, através da luta armada, assaltavam as fazendas, saqueavam os comboios e os armazéns das cidades e das vilas. O mais famoso dos grupos de cangaceiros foi o de Virgulino Lampião, que atuou no sertão nordestino. A existência desses grupos era considerada pelas oligarquias e pelo governo federal como uma ameaça à ordem e à segurança interna do país. Os seguidores desses movimentos eram classificados pelo governo
como bandidos e fanáticos, e todos eles foram fortemente reprimidos. A polícia e o exército entraram várias vezes em choque com vários grupos, principalmente Lampião e Canudos, que foram totalmente destruídos. Veja como é descrito, numa narrativa da época, um combate entre o exército e o povo de Canudos. Havia entre os insurgentes a resolução inabalável de resistirem até o último homem, e todos entre eles que podiam empunhar uma arma, combatiam. Até os meninos auxiliavam-nos, também mulheres e meninas, vendo seus companheiros ou pais caindo, tomavam das armas e cegamente investiam contra os pelotões. As mulheres uivavam de cólera, animando os maridos e irmãos, limpando as armas e preparando-lhes a parca refeição. Em meio a toda essa insatisfação popular, um outro setor da sociedade se levantou contra o governo federal. Eram os tenentes, jovens oficiais do exército que pertenciam às camadas médias urbanas. Os tenentes queriam modificar a estrutura econômica e política do país. Eles se opunham à alta oficialidade ligada às oligarquias agrárias e civis e queriam aumentar a força política do exército colocado à margem do governo após a República. Com esses objetivos, os tenentes estruturaram um movimento que ficou conhecido como tenentismo, que reivindicava o estabelecimento de eleições com voto secreto, sem fraudes ou coação, a diminuição da dívida externa, o controle da inflação e a baixa custo de vida, o fim dos privilégios do setor cafeeiro e o incentivo às outras atividades econômicas do país. O movimento tenentista foi iniciado em 1922 com a revolta do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. A partir daí, eclodiram revoltas nos quartéis em vários pontos do país que eram reprimidas pela polícia. Em 1924, um grupo de revolucionários, liderados pelo tenente Luiz Carlos Prestes, começou a percorrer o país, levando suas ideias aos pontos mais distantes do interior. Esse grupo ficou conhecido como Coluna Prestes e foi derrotado em 1927 pelas forças governamentais. Além dessas diversas oposições ao governo federal, no final da década de 1920, uma séria crise econômica de caráter mundial veio agravar ainda mais a situação interna do Brasil. Esse processo levou alguns grupos da sociedade brasileira a organizarem, em 1930, uma revolução. É isso que nós vamos estudar no próximo programa. Até lá! Hoje, Araponga. Tamara, abrindo guerra contra Arlete. Deixa eu olhar bem pra essa sua carinha de sem vergonha. Que é isso, minha filha? O que é? Magali, num interrogatório muito estranho. A bomba! A bomba! Uma bomba! Uma bomba! Vai estourar uma bomba relógio! Araponga, hoje, depois de Rainha da Sucata. A Globo 90 é nota 100. Parece incrível, mas todas as melodias inventadas pelo homem, das mais simples às mais complexas, são construídas basicamente com essas 7 notas que você acabou de ouvir.
Todas as palavras que entram na elaboração de todos os textos, de todos os livros e documentos escritos na nossa língua, são construídas com as 23 letras do nosso alfabeto. Graças às possibilidades de combinação, elementos simples e limitados em número podem ser usados na construção de uma imensa variedade de conjuntos, como as notas formando as melodias e as letras formando os textos. O que tem isso a ver com a química? É que existem milhões de compostos orgânicos formados de átomos de apenas alguns elementos químicos. Basicamente, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Os átomos de carbono têm a propriedade de ligar-se entre si, formando cadeias carbônicas. Essas cadeias podem ter 2 ou milhares de átomos de carbono. Além disso, o mesmo número de átomos de carbono podem formar moléculas diferentes, como você viu no programa anterior, no caso dos compostos cis-2-buteno e trans-2-buteno. Com o mesmo número de átomos de carbono e hidrogênio, esses compostos se diferenciam pela posição dos átomos no espaço. Um fenômeno semelhante acontece com as letras do alfabeto. Pegue, por exemplo, a palavra prato. Mudando a posição das letras, formam-se palavras diferentes, como parto, tropa, trapo e porta. As letras que formam essas palavras, de significados tão diferentes, são as mesmas: P, R, A, T e O. Voltando para a química. Quando as moléculas de 2 compostos têm a mesma composição, mas os seus átomos estão distribuídos de maneira diferente no espaço, dizemos que esses compostos são isômeros entre si. Esse fenômeno chama-se isomeria. Tome como exemplo os compostos formados por 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio, o C4H10. Os átomos de carbono que podem se unir formando sequências de 4 carbonos alinhados, mas também podem se unir formando uma sequência de 3 carbonos com uma ramificação. No caso do C4H10, só há 2 isômeros possíveis, um com cadeia carbônica linear, outro com cadeia carbônica ramificada. Mas, com maior número de carbonos, há mais possibilidades de isômeros. Veja o composto C5H12. Existe um composto C5H12 que apresenta a cadeia carbônica linear. E existem 2 compostos C5H12 que apresentam cadeia carbônica ramificada. Com 5 átomos de carbono e 12 de hidrogênio, existe, portanto, a possibilidade de 3 isômeros estruturais. Observe que com um pequeno aumento no número de átomos de carbono, o número de isômeros estruturais aumenta bastante. Para 4 átomos de carbono, unidos por simples ligação, temos 2 isômeros possíveis. Para 10 carbonos, temos 75 isômeros possíveis. Com 15 carbonos, há possibilidade de formação de 4.347 isômeros. Esse número salta para 366.319 quando temos 20 carbonos e para mais de 61 trilhões quando temos 40 carbonos na cadeia. Embora apresente a mesma composição, os isômeros têm propriedades químicas diferentes. Veja, por exemplo, os 2 isômeros da fórmula molecular C8H18. O composto A
chama-se N-octano e tem cadeia carbônica linear. O composto B chama-se 2,2,4-trim-etilpentano e tem cadeia carbônica ramificada. O composto A e o composto B são combustíveis e ambos são componentes da gasolina. Esses dois isômeros queimam produzindo a mesma quantidade de CO2 e H2O e liberando a mesma quantidade de energia. Mas acontece que o isômero B, de cadeia ramificada, queima de forma menos explosiva que o composto A. A gasolina de melhor qualidade, como a antiga gasolina azul, tem concentração maior de isômero B. Motores mais sensíveis, às vezes, precisam de maior octanagem na gasolina. Isto é, uma maior proporção de N-octanos com cadeia ramificada no combustível. Quando a cadeia carbônica tem dupla ligação, cresce o número de isômeros possíveis. Além da possibilidade de ramificação, existe a possibilidade de diferentes posições da dupla ligação na cadeia carbônica. Vimos que existem 3 isômeros possíveis para uma cadeia de 5 átomos de carbono unidos por simples ligações. Veja agora os isômeros com fórmula C5H10 com dupla ligação. No composto A, a cadeia carbônica é linear e a dupla ligação está entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. No composto B, a cadeia carbônica também é linear, mas a dupla ligação está em outra posição. Os compostos C, D e E são outros isômeros estruturais, de fórmula C5H10. Esses apresentam cadeias carbônicas ramificadas. Observe. Com diferentes posições da dupla ligação. Nessas fórmulas que você acabou de ver, não constam os átomos de hidrogênio, para facilitar a visualização das cadeias carbônicas. Voltando ao C5H10, existe a possibilidade de compostos cis e trans em um dos isômeros de cadeia. Veja. Já dissemos que os isômeros têm propriedades diferentes. Um exemplo disso são os compostos cis e trans produzidos pelos seres vivos. Nas colmeias, as abelhas rainhas produzem uma substância capaz de impedir o desenvolvimento do ovário das abelhas operárias. Essa substância controla, assim, o surgimento de novas abelhas rainhas na colmeia. Essa substância transmite, portanto, uma mensagem química entre as abelhas da colmeia. Muitas espécies de insetos também produzem substâncias como essa, chamadas feromônios. No caso do feromônio a que nos referimos, a molécula contém dupla ligação e apresenta a isomeria cis e trans. No entanto, é apenas o isômero trans que tem essa atividade fisiológica especial, de impedir o surgimento de novas abelhas rainhas. A isomeria cis e trans também aparece nos compostos de cadeia carbônica fechada, isto é, cadeias cíclicas.
Veja como exemplo os compostos da fórmula molecular C7H14, com cadeia cíclica de 5 átomos de carbono. Os grupos ligantes CH3 podem estar no mesmo lado em relação ao plano do anel. Nesse caso, é o isômero cis. Mas os grupos ligantes CH3 podem estar em lados diferentes em relação ao plano do anel. Este é o isômero trans. No próximo programa, vamos estudar algumas regras de nomenclatura para compostos de carbono. Até lá! Rede Globo Rio. Assista agora Bom Dia Brasil.